Ele disse aquilo em italiano para não contar. Essa é a parte que quero que vocês entendam antes de qualquer coisa. Ele não sussurrou, não se inclinou. Falou num tom normal, de festa de jantar, a uns 3 metros de mim, na festa de noivado dele, com uma taça de tinto na mão, porque já tinha feito as contas e decidido que a moça que servia as sobremesas não podia estar ouvindo. Eu ouvi. Non ti preoccupare per lei. Não se preocupe com ela. Ouvi. Giulietta è il contratto. Giulietta é o contrato. E então ouvi. Quella lì è solo pratica da letto. Roba di gennaio. Aquela ali é só treino de cama. Coisa de janeiro. Eu quero dizer que o saco de confeitar tremeu. Mas não tremeu. Meu nome é Delia Hurk. Tenho 31 anos. Trabalho em cozinha há 11 anos e minhas mãos não tremem. Nem por uma emergência, nem por um fiscal da vigilância sanitária e nem por um homem bonito num smoking de $5.000 fazendo contas sobre o meu corpo em voz alta. Então terminei a montagem do prato. Limpei a borda com o canto do guardanapo. Coloquei no balcão e levantei a cabeça. Olhei para ele, não com raiva. Quero ser precisa sobre isso, porque fez diferença depois. Não com raiva, apenas olhando. Do jeito que você olha para um homem que deixou cair algo caro num chão de mármore e ainda não ouviu o barulho, o sorriso dele se desfez por meio segundo. Aí o primo dele disse algo e ele riu, virou-se para a festa e não pensou mais em mim por 11 dias. Eis o que ele não sabia. Minha mãe nasceu em Castellammare del Golfo. E eu falava o dialeto dela antes de falar inglês. E naquele exato momento, numa bolsa de lona debaixo da estação de sobremesas, a 6 pés de distância de onde o herdeiro da família Castellano me chamava de aquecimento, eu carregava a caligrafia de uma mulher morta que estava prestes a desmoronar o mundo dele. Deixe-me voltar 11 semanas. Meu pai era Frank Rourke, de Bay Ridge, corado e irlandês, e completamente incapaz de pronunciar Sfintiune. Minha mãe era Rosalia Provenzano, de uma cidade pesqueira na costa noroeste da Sicília, onde a água tem uma cor que não existe no Brooklyn. Eles abriram uma padaria na esquina da 18ª com a 74ª em 1992, com o nome dele e as receitas dela, e colocaram os 2 nomes na vitrine em folha de ouro, porque meu pai dizia que um homem que pega as receitas de uma mulher e coloca apenas o próprio nome na porta é um ladrão. Ambos se foram agora. Ele se foi primeiro, um ataque cardíaco atrás do forno de levedura em abril, rápido, fazendo o que amava, que é a única sentença misericordiosa que alguém me disse naquele ano. Minha mãe se foi 14 meses depois, e foi do jeito lento, e o jeito lento custou $186.000 que nenhuma apólice de seguro neste mundo estava disposta a cobrir. Então, aos 31 anos, eu era dona de um forno, um aluguel e um pagamento final que venceu na primeira semana de março. Sou curvilínea, aliás. Estou dizendo isso cedo para que ninguém precise apertar os olhos para as imagens e se perguntar se este é esse tipo de história. Eu visto tamanho 46, tenho 1,62 m e tenho exatamente essa forma desde os 19 anos. Não faço dieta, não peço desculpas e parei de pedir permissão por volta do meu 26º aniversário. Faço meus uniformes sob medida porque me cansei de me darem um extra G masculino e me mandarem dar um jeito. Uso batom vermelho em um turno das 6 da manhã de propósito. Esse é todo o tempo que vou dedicar ao meu corpo nesta história. O resto é problema dos outros, o que me leva ao contrato. Minha sócia Yaz deslizou-o pela bancada de aço empoeirada de farinha numa noite de novembro e pôs o dedo no número, recusando-se a movê-lo. $60.000, disse ela. 6 semanas. Delia, aceite o trabalho. Yaz, são os castelhanos. É uma festa. Ela apontou para a página. Pessoas ricas casam. Você faz bolo. Esse é todo o crime. O dinheiro não era o estranho. O estranho estava na página 2. O cliente não queria um menu. O cliente queria uma reconstrução. 22 pratos específicos do diário manuscrito de uma mulher específica, executados exatamente como escritos. Sem substituições, sem modernização, sem interpretação do chefe. O diário não sairia da propriedade. E eu trabalharia no local, na cozinha deles, por 6 semanas.
e assinaria um acordo de confidencialidade de 19 páginas. Li essa cláusula 3 vezes, e então pensei nas mãos da minha mãe, e em como ela me ensinou a sentir a semolina entre os dedos para medir a umidade, em vez de medi-la como um covarde. Pensei na minha nona Provenzano, que veio em 1958, morreu no Brooklyn 4 anos depois, e nunca aprendeu a dizer obrigada em inglês por princípio. Então, aprendi a dizer em castellamarese. Sou fluente em italiano. Sou melhor que fluente no dialeto da minha avó, que é uma língua diferente usando o casaco do italiano. E não há nada no meu currículo, no meu site, nos meus cartões de visita, ou no meu sobrenome irlandês, que sequer sugira isso. Assinei numa terça-feira. Antes de continuar, fiche isso para você. Quando um homem insulta seu corpo numa língua que ele tem certeza que você não fala, você responde na hora, na frente de todos? Ou você deixa passar, termina seu turno e aceita o dinheiro? Lembre-se do que você escolheu. Quero saber no final se você mudou de ideia. A propriedade Castellano ocupa 11 acres na península de Sands Point, atrás de um muro de blocos belgas e uma guarita vigiada 24 horas por dia por homens que não dizem bom dia. Meu Honda de 14 anos engasgou pela entrada de Cascalho às 6h15 de uma segunda-feira, e 2 homens de sobretudo olharam para ele do jeito que você olha para um guaxinim que invadiu uma cozinha. Fui revistada por uma governanta com antebraços de estivador. Minha maleta de facas foi aberta, fotografada, inventariada e devolvida. Meu telefone foi levado e trancado em um armário perto da porta de serviço. Será devolvido no final do turno, Sra. Rourke. Política da casa. E então fui conduzida por uma despensa do tamanho do meu apartamento até a cozinha e por cerca de 40 segundos esqueci de ficar furiosa com tudo aquilo. Porque tinha 110 anos e era perfeita. Mármore de Carrara, onde se podia abrir massa em julho, um fogão de ferro fundido restaurado sobre pés, 6 bocas, uma chapa, um salamandra, um forno a lenha embutido na própria pedra por um pedreiro que claramente amava o seu trabalho, e cobre. Cobre de verdade pendurado em 11 tamanhos graduados, polido, amassado, usado. A cozinha da senhora Castellano, disse uma voz atrás de mim. O homem na porta parecia um professor de história aposentado. 60 e poucos anos, cardigã cinza, óculos de leitura em um cordão, a postura suave e apologética de um tio em um batizado. Seu nome era Rocco Castellano, e ele era o consigliere da família, e eu quero que vocês guardem como ele parecia inofensivo, porque isso se tornará importante. Ninguém cozinha direito aqui desde 2014, disse Rocco. Ele foi até um painel na parede da despensa, pressionou o polegar num leitor e a parede abriu. Tirou um diário de couro castanho, manchado d'água, a lombada reforçada 2 vezes com barbante de açougueiro por mãos que ninguém sabia de quem, e colocou-o sobre o mármore com as 2 palmas, do jeito que se deposita uma relíquia. 22 pratos, disse ele. Para o dia 20. Não sai desta sala. Você não fotografa nada. Não copia nada. Ele fez uma pausa na porta. E Sra. Rourke, a mãe do rapaz, escreveu isso. Se danificar, não posso ajudar. Então me deixou sozinha com ele. Lavei as mãos. Sequei-as completamente, o que as pessoas não fazem, e abri o diário de Giovanna Castellano. A primeira coisa que senti foi um reconhecimento tão agudo que doeu. A escrita inclinava-se exatamente como a da minha mãe. O mesmo G, impaciente e curvo. A mesma recusa em escrever uma palavra inteira quando 3 letras seriam suficientes. Havia impressões digitais nas margens, incrustadas em gordura velha, permanentes como fósseis. Alguém cozinhou com este livro, com as mãos ocupadas e as mangas arregaçadas, repetidamente por 20 anos. 214 páginas, 206 receitas, e espremido no espaço branco ao lado de cada uma delas, em uma escrita tão pequena que tive que trazer a lâmpada para perto, as anotações. Non mettere troppo zucchero a tuo padre, ci fa male. Não ponha muito açúcar, faz mal para o seu pai. Questo è per Luca. Solo per Luca. Este é para Luca, só para Luca. Coloquei a mão sobre aquele mármore e respirei por um segundo, porque eu tinha 31 anos,
e estava na cozinha de um estranho, lendo uma mulher morta falar com seu filho na língua da minha avó. E então virei para a página 19. Trabalhei naquela cozinha por 12 dias antes de ver Luca Castellano de perto. Ele se movia pela casa como o clima. Eu ouvia o carro dele na entrada às 7 da manhã, ou às 2 da noite, ou nem sequer. 2 vezes captei a borda dele cruzando o saguão. Longo casaco cinza carvão. 3 homens atrás dele. Uma voz baixa demais para ser ouvida. Uma vez ele parou na porta da cozinha, enquanto eu estava abrindo a massa na ponta fria do mármore. Olhou para mim por cerca de 1,5 segundos, sem nenhuma expressão, e continuou andando. A equipe conversava, porém. A equipe sempre conversa. Soube que o casamento seria em fevereiro, e a noiva ainda não o tinha escolhido. Soube que Giulietta Trapani tinha 27 anos e tinha sido fotografada no verão anterior num iate em Positano com um homem que não era seu noivo, nem de perto. Soube que o velho Dom Ciro Castellano não descia a escada principal há 5 meses, e soube de um lavador de pratos de 19 anos, chamado Pete, que falava demais e a quem eu alimentava constantemente por exatamente esse motivo, que quando o filho dos chefes trazia mulheres para casa, ele nunca as trazia além do patamar do 2º andar. Nunca a ala oeste, disse Pete enquanto esfregava. A ala oeste era da mãe dele. Ninguém vai lá em cima. Ele arranca suas mãos. Mantive a cabeça baixa e cozinhei. E nas margens daquele livro, continuava encontrando coisas que não tinham o menor cabimento em um livro de receitas. Porque no 9º dia, eu tinha notado o padrão. As receitas eram reais. Todas funcionavam. Testei 11. Mas espalhadas entre elas estavam 7 entradas que não funcionavam. Que não podiam funcionar. E Giovanna Castellano era uma cozinheira boa demais para que isso fosse um acidente. Zuppa Punici. Sopa para ones. A lista de ingredientes tinha 11 linhas e cada linha era um peixe. E eu quero que vocês entendam que nenhuma mulher siciliana que já viveu coloca 11 tipos de peixe em uma panela. Ao lado de cada peixe na margem, um apelido em dialeto. O checho. O burro. Findu. Peixinho. Manu frita. Mãos frias. Não eram peixes. Eram homens. Pane chuloio. Pão com azeite. 14 ingredientes. Cada quantidade escrita com 2 casas decimais. Em um livro onde todo o resto dizia 1 punhado e até ficar cheiroso. Não podia ter papel e não podia ter meu telefone. Então escrevi os números no meu próprio antebraço com caneta esferográfica e fiquei no depósito refrigerado com a porta fechada, contando. 9 dígitos, depois 2, depois 5. Uma conta, um código de agência, um código de banco. E na página 141, escondido sob uma receita de camomila e mel, o tipo de coisa que uma mulher só faz para si mesma, tarde, sozinha, na menor caligrafia do livro inteiro. Nun mi fiducio di sal. O pesce do molo novi e vileno. Se mi succi di qualche cosa. Talia na ricetti. Não confio mais em sal. O peixe do cais 9 é veneno. Se algo acontecer comigo, olhe nas receitas. Fiquei sozinha na cozinha de uma mulher morta às 4 da tarde, com um fogão de 110 anos fazendo tic-tac atrás de mim, e entendi que eu estava segurando um dossiê de assassinato escrito como um livro de receitas. Ou tinha 11 semanas até o banco pegar o forno do meu pai. Tinha assinado 19 páginas prometendo não copiar nada, não dizer nada e não guardar nada. E em 3 dias eu ia organizar a festa de noivado do filho da falecida. Agora estamos de volta ao início. O dia 20 chegou com 16 graus Celsius e vento do mar. 5 gentuais monsenhores, 3 famílias, 2 monsenhores, 1 senador estadual, o conselho executivo inteiro de uma associação de caminhoneiros e segurança suficiente para invadir um pequeno país, educadamente. E na cozinha, eu, servindo 22 pratos escritos por uma mulher morta, com uma brigada de 9 pessoas e um cronômetro na cabeça. Eu fui boa naquela noite. Vou dizer isso com clareza, porque mulheres em histórias como esta são sempre modestas, e eu nunca entendi o motivo. Fui muito boa.
As esfias saíram da fritadeira a 175 graus e incharam como se estivessem se exibindo. A massa foi servida com erva doce selvagem porque a nota dela na margem dizia «Non usare i finocchi del supermercato, sapi di niente». Não use erva doce de supermercado, não tem gosto de nada. E eu dirigi até uma fazenda em Hopewell Junction, num domingo de dezembro, para fazer uma mulher morta feliz. E às 21h40, quando eu mesma levei a caçata, Dom Ciro Castellano, descendo a escada principal pela primeira vez em 5 meses, com a linha de oxigênio colada na bochecha, deu uma garfada, largou o garfo e cobriu os olhos com a mão. «Giovanna!» disse ele para ninguém. «Madonna, essa é a Giovanna». O salão aplaudiu. Alguém até assobiou. Fiquei ali de uniforme, corada de estar na frente da paz, e me permiti ter uns 4 segundos de sentir como filha da minha mãe, diante de 240 estranhos. Depois voltei para a estação de sobremesas para montar o último prato. E Luca Castellano caminhou até o seu primo Tommaso Lanza, a 3 metros de mim, com uma taça de Etna Rosso na mão. Tommaso disse primeiro. Ele deu uma cabeçada na direção da minha estação e sorriu. «Vabbè, ma quella, la cuoca. Tudo bem. Mas ela, a cozinheira?» E Luca olhou, um arrasto lento, entediado, de cima a baixo dos olhos, o tipo que os homens acham que é invisível e que toda mulher na terra sente de longe, e respondeu. A face de um santo e o corpo de um pecador. Tommaso fez um barulho. «Não se preocupe com ela. Julieta é o contrato. Aquela ali é só treino de cama. Coisa de janeiro». Então ele bebeu. Eis o que eu fiz. Terminei o prato. Limpei a borda. Coloquei no balcão. E levantei a cabeça e olhei para ele até o sorriso dele se desfazer. E então voltei ao trabalho porque ainda havia 91 sobremesas. E meu pai não criou uma mulher que abandona um serviço. Desamarrei meu avental às 23h50. Peguei meu telefone do armário. Dirigi para fora pelos portões, passando por 2 homens de sobretudo. Parei na Middle Neck Road com o aquecedor rugindo. E chorei por exatamente 6 minutos. Não porque um homem chamou meu corpo de gordo. Homens descrevem meu corpo em voz alta desde os meus 11 anos. Isso é apenas uma terça-feira. Chorei porque passei 6 semanas vivendo dentro da caligrafia de uma mulher que escreveu «Este é para Luca, só para Luca», na margem de um bolo de limão, e o filho dela se tornou um homem que podia ficar sob 400 limoeiros no seu próprio noivado e chamar uma mulher de contrato e outra de treino em voz alta na língua dela, e achar que isso não lhe custou nada. Então, limpei o rosto. Ajustei o batom no retrovisor e disse em voz alta para o para-brisa no dialeto da minha avó. «Va bene, picciato». Ok, garota. Voltei para aquela cozinha às 6h15 da manhã seguinte. O contrato não terminou com o banquete. O pai dele o prorrogou na hora, chorando em uma fatia de cassata. A garota fica. A garota cozinha a comida da Giovanna até eu morrer. O que significa que às 7h40 da manhã do dia 2 de janeiro, Luca Castellano entrou na cozinha da mãe dele a uma hora em que provavelmente não estava sóbrio há anos. Ele parou quando me viu. «Está aqui cedo. O pão está cedo», disse eu sem levantar os olhos. «O pão não se importa com a hora que você chegou». As sobrancelhas dele se ergueram. Não acho que ninguém naquela casa tenha falado com ele assim há uma década. Ele se apoiou no mármore, de braços cruzados, e fez aquilo. O sorriso lento e caloroso. A inclinação da cabeça. Todo o peso de um rosto que abriu mais portas do que o sobrenome dele. «Délia, certo? É o que diz no contrato que você não leu». Eu li. Ele não tinha lido. «Você fez meu pai chorar. Sua mãe fez seu pai chorar», disse eu. Eu só segui instruções. Algo passou pelo rosto dele e desapareceu. Ele se afastou do mármore, aproximou-se e pegou um figo da tigela ao meu lado com a facilidade de quem nunca foi contrariado em casa. «Tem uma coisa no clube na sexta-feira», disse ele, girando o figo nos dedos. «Pequena. 40 pessoas. Precisaria de alguém que saiba cozinhar de verdade». Uma pausa. Aquele sorriso novamente. «Você deveria vir. Não para trabalhar». E eu larguei a massa. Limpei as mãos no guardanapo. Levei meu tempo. Então olhei para ele e disse, «Pratica diletto». O figo parou de girar. Continuei. E meu italiano não é italiano de turista.
nem italiano de sala de aula. Sai com as vogais achatadas e as consoantes engolidas da costa de Castellamare. O sotaque de uma mulher que aprendeu à mesa da cozinha, em Bensonhurst, com alguém que nunca saiu de lá. Ha una faccia da santa e un corpo da peccato, recitei placidamente. Roba di gennaio. Olhei para o calendário colado dentro da porta da despensa. É 2 de janeiro, Sr. Castellano. O senhor está bem no cronograma. A cor sumiu do rosto dele em um longo sopro, como água saindo de uma pia. Você. Minha mãe era Rosalia Provenzano, Castellamare del Golfo, disse eu, espalhando semolina dos meus antebraços. A mãe dela veio em 58 e morreu no Brooklyn sem nunca aprender a dizer obrigada em inglês. Então, eu aprendi a dizer em dialeto em vez disso. Sonhei na língua da sua mãe antes de sonhar na sua. Peguei minha massa de volta. Rourke é meu pai. Ele era de Bay Ridge e não sabia dizer Sfinzione, nem que a vida dependesse disso. Houve um silêncio naquela cozinha tão completo que pude ouvir o fogão tic-taqueando. Preciso que você entenda uma coisa, acrescentei, porque acho que ninguém nunca te disse de uma forma que ficasse. Eu não ouvi um homem dizer algo rude sobre meu corpo. Tenho ouvido coisas rudes sobre meu corpo desde os 11 anos. Tenho um sistema para isso. Está tudo bem. O que eu ouvi foi um homem de pé sob 400 limoeiros na sua própria festa de noivado, chamando a mulher que ele vai casar de contrato e uma estranha de treino. Não. Encontrei os olhos dele, e o que pensei foi, meu Deus, este pobre homem não acredita que uma única pessoa nesta casa seja real. Voltei para o mármore. Figos do pedido de confeitaria, disse eu. Coma ou devolva. Não fique aí segurando. Luca Castellano não foi ao clube na sexta-feira. Ele subiu para a ala oeste, para um quarto que ninguém entrava há 11 anos, e sentou-se na ponta da cama da mãe até escurecer. Eu sonhei na língua da sua mãe antes de sonhar na sua. O ponto crucial de todo o roteiro, entregue devagar, silenciosamente, sem veneno. Não é uma volta por cima. É um fato. Ele desceu 4 dias depois. Não com um sorriso. Essa foi a primeira coisa que percebi. Ele entrou às 23 horas, com a gravata tirada e a colarinho aberto, sem nenhuma expressão que ele estivesse performando. E ficou do outro lado do mármore, como um homem pedindo permissão para estar em uma sala que ele possuía. Quero te perguntar uma coisa, disse ele. E quero que saiba que passei 4 dias tentando não perguntar. Lavei as mãos. Pergunte. As anotações. Ele assentiu para o diário em seu suporte. Nas margens. Meu tio diz que não são nada. Anotações de cozinha, lembretes. Ele engoliu. Rocco não lê dialeto. Ninguém lê. Minha avó morreu, minha tia morreu, e eu... A mandíbula dele se moveu. Eu nunca aprendi. Ela tentou. Eu tinha 14 anos e achava vergonhoso. Conversa de fazendeiro. Eu disse isso para ela, na cara. Essas palavras. Conversa de fazendeiro. Ele colocou as 2 mãos sobre o mármore. Você tem esse livro há 6 semanas. Então me diga, são anotações de cozinha? E eu olhei para o homem que me chamou de treino na sua própria festa de noivado. Não, disse eu. Sente-se, Luca. Ficamos naquela cozinha até às 4h40 da manhã. Não expliquei para ele. Mostrei, porque não há como contar a um homem que a mãe dele foi assassinada sem soar como uma história. E há todas as maneiras de deixá-lo descobrir sozinho. Abri na página 19 e coloquei o dedo sob a margem. Leia em voz alta. Apenas os sons. Não se preocupe com o significado. Ute sape de ferro. Ele leu tropeçando. Terza vota tustumice. O chá tem gosto de metal. 3ª vez este mês. Virei a página. Página 31. Mesma receita 3 semanas depois. Stanotte mi gambe non sento. Esta noite não sinto minhas pernas. Página 40. Mi cadino e capelli. Meu cabelo está caindo. Ele ficou completamente imóvel. Página 63. Disse eu. Non chiudere il cuscino. Si usapi. Ammazza a tutti e muori dentro. Olhei para cima. Não contarei a Shiro. Se ele descobrir, ele matará todos e morrerá por dentro. Pare. Não consigo parar. Você precisa do resto. Virei para a página 141. Esta aqui está sob a camomila.
A camomila que ela fazia para si mesma à noite, sozinha. Não confio mais em sal. O peixe do cais 9 é veneno. Se algo acontecer comigo, olhe nas receitas. A palavra que ela usou foi Villeneuve. Em italiano padrão, pode ser uma metáfora. O cara é veneno. O acordo é veneno. Em Castellamarese, na cozinha de uma mulher, em uma margem que ela acreditava que ninguém jamais leria. Significa o que significa. Talho, disse eu. Procurei no meu celular em um estacionamento de supermercado porque não sou permitida com telefone nesta casa. Gosto metálico na boca. Neuropatia periférica. São as pernas. Queda de cabelo por volta da 3ª semana. E então um AVC hemorrágico que qualquer legista neste país assinaria como aneurisma em uma mulher de 46 anos com histórico familiar de hipertensão, a menos que alguém especificamente pedisse um painel de metais pesados. Fechei o livro gentilmente. Ninguém pede um painel de metais pesados para uma dona de casa do Brooklyn. Luca Castellano sentou-se ali com os cotovelos nos joelhos e ambas as mãos cobrindo a boca e não fez um som por muito tempo. Então disse, abafado. Ela sabia. Ela sabia há pelo menos 4 meses. E ela não disse nada. A voz dele embargou. Recomeçou. Ela não disse nada. Ela fazia o jantar todas as noites. Ela me fazia o jantar enquanto alguém estava... Ela disse alguma coisa, disse eu. Ela disse na única língua que ninguém no seu mundo se preocupou em aprender. Ela escreveu em um livro de receitas e deixou em uma cozinha porque sabia exatamente quem lê livros de receitas e quem não lê. Coloquei a mão sobre a capa. Luca, sua mãe passou os últimos meses de vida escrevendo um relatório policial em dialeto e escondendo-o no único lugar onde os inimigos da sua família nunca olhariam. E ela o deixou para uma mulher. Ela só não chegou a saber qual. Ela o deixou para uma mulher. Ela só não chegou a saber qual. O chão emocional do roteiro. Ponto final depois disso. Deixe o silêncio correr. Então mostrei o resto. Zuppa per 11. Sopa para 11. Não era uma receita. Era uma folha de pagamento. 11 peixes. 11 apelidos em dialeto espremidos na margem. Passei 3 semanas, discretamente combinando-os com nomes que ouvi naquela casa enquanto eu estava invisível em um canto fazendo doces. O checo. O burro. Um capitão que todo mundo em Bensonhurst chamava de teimoso. Manu Friga. Mãos frias. Um capo castelano que apertou minha mão no banquete e de fato tinha mãos geladas. Fanato. Pequeno Alera. O tio do lavador de pratos que me deu fofocas por 6 semanas. 11 homens na folha de pagamento dos Castellano. 11 homens que uma mulher moribunda observara receber dinheiro de outro lugar e que ela escreveu como peixes porque ela também não tinha permissão para ter um caderno. Paniculogio. Pão com azeite, 14 ingredientes escritos com 2 casas decimais, era um número de roteamento offshore e um código de agência para uma conta mantida por uma empresa de fachada que havia sido dissolvida no ano após sua morte. E na página 202, no finalzinho, sob uma receita de bolo de limão que ela havia rotulado, Luca, quando se marida. Para Luca, quando ele se casar, sua mãe tinha escrito 11 palavras. Salvo-lhe o porto, piquiço sa piglia me figio cu seu figlia. Sal quer o porto. É por isso que ele vai pegar meu filho com a filha dele. Ele leu aquilo 4 vezes. Observei-o ler 4 vezes. Ela escreveu isso em 2014, disse ele. Sim. Eles anunciaram meu noivado em novembro deste ano. Sim. Ela previu. Ele riu. Um som terrível, sem nada dentro. 11 anos antes minha mãe previu. Ela sentou-se nesta sala morrendo e percebeu que o homem que a envenenava ia fechar o negócio casando-me com a filha dele. Ele se levantou tão rápido que o banquinho virou. 11 anos, Delia. Luca, Saltrapani, carregou o caixão dela. Ele tinha ambas as mãos na borda do mármore, os nós dos dedos brancos, no canto frontal esquerdo. Ele fez um elogio. Disse que ela era a melhor cozinheira do Brooklyn, e chorou. E meu pai segurou o ombro dele, e eu fiquei ali. Eu tinha 20 anos, e era grata a ele. Ele parou. Olhou para as próprias mãos,
e depois lentamente olhou para mim. Para a fornecedora de Bensonhurst, parada do outro lado do mármore da mãe dele às 4 da manhã, de uniforme empoeirado de farinha, que em 6 semanas fez o que 400 homens armados não fizeram em 11 anos, e que tinha todas as razões do mundo para ter saído daquela casa no dia 2 de janeiro e nunca mais voltar. "Por que você me disse?" Disse ele. "Depois do que eu disse sobre você, você poderia ter terminado o contrato, pegado o dinheiro, ido para casa. Por que me dar isso? E eu, com 186 mil dólares de dívida, 11 semanas para perder o forno do meu pai, recém-descrita em uma festa como um aquecimento, dei de ombros. Porque ela me pediu, disse eu. Si mi suki koki cosa, talia na ricetti. Se algo acontecer comigo, olhe nas receitas. Ela escreveu isso para quem viesse depois. Levantei o queixo. Eu vim depois. Ele atravessou a cozinha. Parou a 1 metro de distância, perto o suficiente para eu ter que inclinar a cabeça para trás, perto o suficiente para sentir o cheiro de bergamota e ar frio e o fantasma de um cigarro, e por um momento nenhum de nós disse nada. Preciso dizer uma coisa, disse ele. E vou dizer mal porque nunca fiz isso antes. Então diga mal. O que eu disse no banquete. A mandíbula dele contraiu. Tenho repetido isso na minha cabeça por 11 dias. Não porque você ouviu. Porque era verdade quando eu disse. Essa é a parte que eu não consigo. Ele soltou o ar. Passei 11 anos garantindo que cada pessoa em minha vida fosse uma categoria. O contrato, o treino, o problema. Meu pai me ensinou que sentimentos são estoque que seus inimigos podem contar. E construí uma vida inteira nisso. E funcionou, Délia. E então uma mulher que eu havia arquivado em 4 palavras como coisa para janeiro, abriu um livro de receitas e me entregou o assassinato da minha mãe. Ele ergueu a mão. Hesitou, genuinamente hesitou, um homem fazendo uma pergunta com os dedos. E quando não me afastei, ele afastou um fio de cabelo atrás da minha orelha, e o polegar dele ficou 1 segundo na minha mandíbula. Não sei o que você é, disse ele baixo, mas você não é treino. Você é a única coisa real que entrou nesta casa desde que ela morreu. Meu coração batia como um pássaro em uma caixa. Dei a mim mesma exatamente 3 segundos disso. Então me afastei. É um discurso muito bom, disse eu, e minha voz não estava tão firme quanto eu queria. É genuinamente um bom discurso. O Senhor está muito perto, e eu estou extremamente ciente de ambos os fatos. Mas eu já fui a mulher que perdoou um homem bonito rápido demais antes, e gostei menos de mim depois. Peguei meu guardanapo e me segurei nele. Então, é o que você vai ter de mim hoje. Em vez de mim, você terá 11 nomes, terá um banco nas Ilhas Cayman, e terá um casamento em 7 semanas com a filha do homem que envenenou sua mãe. Encontrei os olhos dele. Vá ser o filho da sua mãe, então venha me encontrar. Luca Castellano olhou para mim por um longo momento. Va bene, disse ele. Ok. E ele pegou o diário e subiu para acordar o pai. Eis a coisa que nenhum de nós contabilizou. Rocco Castellano, cardigã cinza, óculos de leitura em um cordão, a cara de tio em um batizado, tinha sido o homem que me entregou aquele diário. Ele também tinha sido o homem que perguntou à governanta, de maneira gentil e paterna, em 11 ocasiões separadas ao longo de 6 semanas, como o Coca estava se saindo com isso. Rocco não lia dialeto. Ninguém lia. Essa era toda a arquitetura disso. Mas Rocco era consigliere. Gionmente 2 anos. E Rocco percebeu no 9º dia que a fornecedora tinha começado a escrever números no próprio antebraço com caneta esferográfica. 2 horas depois que Luca acordou o pai, seu tio saiu para o terraço congelado na extremidade leste da casa, tirou um telefone que não era o dele e ligou para um telefone fixo de um atacadista de peixes no Cais 9. A cozinheira Lê, disse ele. A garota Hurk. Benson primeiro, a padaria na 18ª, a com 2 nomes na vitrine. Uma pausa. Não, hoje, antes que ela abra a boca para Ciro. Então entrou e fez uma xícara de chá e esperou. Eu não dirigi de volta para Sands Point naquela noite. Dirigi para a padaria. Eu fazia isso nas noites ruins. Entrava pelos fundos, acendia uma lâmpada sobre o forno de levedura e trabalhava. Eram 17 graus Celsius. O forno levava 40 minutos para aquecer.
e era o único lugar neste mundo onde ambos os meus pais ainda estavam vivos. Às 2h14 da manhã, em 11 de janeiro, eu estava com o cotovelo mergulhado em uma massa de semolina quando a porta de um carro fechou lá fora, na 74th Street. Padarias são silenciosas às 2 da manhã. Ouvi a segunda porta e a terceira. Cresci naquela vizinhança. Eu sabia exatamente o que 3 portas de carro e nenhuma voz significam. O vidro foi em uma única peça. 34 anos de folha de ouro. Rook e Provenzano, EST 1992, se desfazendo no ladrilho do meu pai com um som como o de uma onda quebrando. Fui para o chão atrás do balcão de exposição. Uma bota pisou no chão, depois outra. E então, da rua, um som que não pertencia ali, um motor subindo a 18ª Avenida rápido demais, e depois 4 portas de carro, e então um monte de gritos em 2 línguas. Durou cerca de 19 segundos, e eu só me lembro disso em pedaços. Lembro da porta giratória batendo. Lembro de uma mão agarrando meu braço e me puxando para cima, e um corpo se colocando entre mim e a frente da loja num movimento tão automático que parecia ensaiado. Lembro de ter sido levada para trás na minha própria cozinha, com o forno ainda tic-taqueando para aquecer. Lembro da voz de Luca Castellano, muito perto do meu ouvido, absolutamente calma. Eles estão lá fora. Meu pessoal está na rua. Fique atrás de mim e não chegue perto da janela. Como você? Rocco. Ele disse o nome como se estivesse cuspindo algo. Ele pegou um carro à meia-noite. Meu pai tinha um homem atrás dele por 6 horas. Ele me empurrou contra a bancada de aço, de costas para a porta. Ciro Castellano está deitado em uma cama há 5 meses. Ele não está dormindo. Ele colocou 4 carros na ponte no segundo em que mostrei a página 141. Então parou, de repente, do jeito que uma panela para de ferver quando você atira do fogo. Voz de Tommaso da sala da frente. Luca, acabou. Eles estão nos carros. Ninguém se machucou. Luca não respondeu. Ele estava apoiado na lata de farinha da minha mãe, e sob a única lâmpada sobre o forno de levedura, observei o branco da sua camisa ficar escuro e brilhante no seu lado direito. Luca, é nada. Tire a mão. Délia. Levate a mano. Rosnei M. Dialeto. E ele tirou a mão. A janela o abriu da costela de baixo ao quadril quando atravessou. Não fundo, longo. O tipo de ferida que parece o fim do mundo e não é, e sangra como se estivesse fazendo um ponto. Eu gerencio uma cozinha comercial há 11 anos. Vi o Mandolini levar uma ponta de dedo e uma fritadeira levar um antebraço, e já levei um jovem de 19 anos para o Maimônides às 2 da manhã com a mão em um saco de gelo. A parte do meu cérebro que cuida disso simplesmente assumiu o controle. Abri a caixa de linho, rasguei uma pilha de toalhas limpas da embalagem com os dentes, dobrei 2 em um curativo e coloquei todo o peso do meu corpo sobre ele. Ele fez um som, e a cabeça dele encostou na caixa. Tommy, gritei. Um médico, um de verdade agora. No caminho, passos, uma porta. E então éramos só nós 2 na cozinha dos meus pais, às 2h20 da manhã, com o forno tic-taqueando e um homem muito rico sangrando na farinha do meu pai. Você não vai morrer, disse eu. Eu sei. Repita para mim. Eu não vou morrer. Seus olhos estavam semi-fechados. Délia, olhe para mim. Estou olhando para suas costelas. Olhe para mim. Olhei. Tenho rodando os mesmos 4 minutos na minha cabeça a noite toda, disse ele. Não isso, o banquete. De pé sob aqueles limoeiros com uma taça na mão, chamando você de coisa para janeiro, e o tempo todo em uma bolsa a 6 pés de mim, você estava carregando a única coisa que restou da minha mãe. A mão dele subiu e fechou em torno do meu pulso. Sangrenta, quente, inteiramente certa. Eu tinha 11 anos e 400 homens armados procurando quem fez isso. Levou uma mulher que sabia ler. Luca, pare de falar e respire. Meu pai vai morrer em 8 meses, disse ele. E quando ele morrer, eu terei 400 homens, 11 equipes e um casamento em fevereiro com a filha do homem que envenenou minha mãe. O polegar dele moveu-se uma vez contra o interior do meu pulso. Tenho tentado descobrir o que eu poderia lhe dar para fazer você ficar perto de mim. Dinheiro? Você jogaria na minha cara. A padaria?
Você jogaria isso na minha cara com mais força. Eu jogaria. Então, não tenho nada para te oferecer, Luca, disse ele. Exceto isso. Ele virou a cabeça para o balcão. O diário estava ali na farinha. Ele o tirou da casa debaixo do casaco e dirigiu 11 milhas com ele no banco do passageiro, porque não estava disposto a deixá-lo em um prédio que ainda tinha seu tio. Leve, disse ele. Fiquei fria. É da sua mãe. Aquele livro ficou em um cofre por 11 anos e não fez nada, disse ele. Você o teve por 6 semanas e ele falou. Ele estava respirando mal a essa altura, mas não desviou o olhar de mim uma vez sequer. Eu não consigo ouvi-la, Delia. Eu disse que a língua era conversa de fazendeiro e ela morreu antes que eu pudesse retirar isso. Você é a única pessoa viva que pode ouvi-la. A boca dele se contraiu, não exatamente um sorriso. Então, nunca foi meu. É seu, quer você queira ver meu rosto novamente ou não. Ajoelhei-me no chão do meu pai com as 2 mãos pressionadas nas costelas de um homem e chorei sem fazer nenhum som. Ok, disse eu. Ok. Va bene, Picciotto, disse eu. Ok, garota. Aquele livro ficou em um cofre por 11 anos e não fez nada. Você o teve por 6 semanas e ele falou. A transferência. Sussurre isso. Este é o momento do anel no polegar do roteiro. Ele não lhe dá joias. Ele lhe dá o único objeto que possui que tem voz. Rocco Castellano deixou a família em 18 de janeiro. Essa é a única maneira como vou descrever isso, e é a única maneira como me foi descrito, e fiz as pazes por não perguntar, sobre o que as pessoas falaram por anos depois, em restaurantes de Bay Ridge a Arthur Avenue, na voz específica e baixa reservada para as histórias que se mostram verdadeiras, foi o dia 24. Don Salvatore Trapani convocou uma reunião em seu próprio local, acima do mercado de peixes no Cais 9, para exigir uma explicação. 60 homens na sala. Sua filha Giulietta à sua direita. O que ele recebeu foi Luca Castellano entrando sozinho, desarmado. 4 dias depois de sair da cama do hospital, movendo-se como um homem com 60 pontos no lado, carregando um livro de couro castanho debaixo do braço. E Luca não sentou. Ficou em pé na cabeceira daquela mesa e falou por 11 minutos em italiano, em volume máximo, e todos os homens naquela sala ficaram da cor de cinzas porque ele leu a sopa para eles. Todos os 11 peixes, todos os 11 apelidos em dialeto de uma mulher morta com as datas que ela escrevera ao lado deles, e 11 homens naquela mesa, em ambas as mesas, entenderam no mesmo momento que a mulher que todos chamavam de tia estava sentada em sua cozinha anotando os nomes deles em peixes. Ele leu o número de roteamento e o código de agência. Leu o chá tem gosto de metal. 3ª vez este mês. Leu esta noite não sinto minhas pernas. Leu não contarei a Ciro se ele descobrir. Ele matará todos e morrerá por dentro. E então parou e olhou para o amigo mais antigo de seu pai, do outro lado da mesa, e leu a página 202. Sal quer o Porto. É por isso que ele vai pegar meu filho com a filha dele. Então fechou o livro. Il matrimonio annullato. O casamento está cancelado. Giulietta, mi dispiace, non è colpa tua. Giulietta, sinto muito. A culpa não é sua. Sei um contrato anche tu e nessuno te l'ha mai chiesto. Você também era um contrato, e ninguém jamais lhe pediu. E ela olhou para o pai e não disse uma palavra em sua defesa. E esse silêncio percorreu aquela sala como uma corrente de ar sob uma porta. Então Luca Castellano virou-se para a porta nos fundos, onde uma mulher curvilínea em um casaco vermelho vinho estava parada com o queixo erguido e as mãos nos bolsos, e disse a última parte diretamente para mim, em castellamarese, devagar, para que eu captasse cada sílaba. E questa femmina non è pratica. E esta mulher não é treino. Questa femmina é l'unica cosa vera che hai avuto in questa vita. Esta mulher é a única coisa verdadeira que você teve nesta vida. 60 homens naquela sala entenderam metade disso. Eu entendi tudo. As 3 linhas em dialeto na porta, entregues mais devagar do que qualquer outra coisa no roteiro, com o inglês seguindo cada linha como um cartão de tradução. Este é o pagamento do título. A frase que ele jogou fora no ato, volta corrigida na língua da avó dele na frente de 60 testemunhas.
Reabrimos em 4 de março com vidro novo, o mesmo forno e os mesmos 2 nomes na porta. Deixei que ele pagasse o vidro. É só isso. Essa é toda a lista. Tivemos uma briga sobre isso que durou 4 dias e terminou com eu explicando em voz alta em uma calçada pública que a folha de ouro não era negociável, que o nome do meu pai vai à esquerda e o nome da minha mãe à direita, e que se ele alguma vez tentasse comprar este prédio debaixo de mim para ser romântico, eu o jogaria por ele. Ele disse, entendido, no tom de um homem anotando. Os $186.000 eu paguei a mim mesma. Levou 2 anos e custou cada centavo de um contrato de catering com uma propriedade na North Shore, que de repente exigia muita comida siciliana. E sim, eu sei exatamente o que era, e não, eu não me importei porque eu o ganhei. 22 pratos de cada vez da caligrafia de uma mulher que nunca conheci e penso todos os dias. Eu nunca me mudei para aquela casa, não importa o que o bairro tenha decidido depois. Mantive minha padaria. Mantive meu apartamento por mais 2 anos e mantive um diário de couro castanho em um suporte na minha própria bancada de mármore, na minha própria cozinha, onde a luz é boa, porque um livro assim deveria viver em algum lugar quente, em uma sala que cheira a pão e não atrás de uma parede, em uma casa com câmeras. E no primeiro domingo de cada mês, Luca Castellano vinha a Bensonhurst em um terno de $11.000, sentava-se em um saco de farinha e deixava uma mulher de Castellammare del Golfo ensiná-lo a língua da mãe dele, uma receita de cada vez. Ele era um aluno terrível. Seu sotaque era de Manhattan. Suas vogais eram uma vergonha. Ele dizia, Sfincione. Como meu pai, algo que eu nunca lhe disse, porque era a coisa mais encantadora nele, e eu estava guardando isso. Ele nunca faltou a um domingo, e a última receita naquele livro, página 202, o bolo de limão, que ela rotulou, Luca quando si marita. Para Luca, quando ele se casar, ficou sem fazer por mais 4 anos, até que não ficou mais. Então, aqui é onde eu deixo vocês. No início disto, pedi para vocês fixarem uma coisa. Quando um homem insulta seu corpo numa língua que ele tem certeza que você não fala, você responde na hora, na frente de todos? Ou você deixa passar, termina seu turno e aceita o dinheiro? Volte e veja o que você escolheu. Eu deixei passar. Terminei 91 sobremesas. E chorei por 6 minutos no meu carro. E voltei às 6h15 da manhã seguinte. E 11 dias depois respondi a ele na dialeto da mãe dele, em uma cozinha vazia com farinha nas mãos. E isso atingiu umas 400 vezes mais forte do que jamais teria no salão. Algumas respostas são melhores frias. A sua mudou? Digam-me nos comentários. E se vocês já tiveram alguém falando sobre vocês numa língua que eles tinham certeza que vocês não entendiam, deixem um comentário. E digam-me o que eles disseram. Eu leio todos eles. E se a fila na porta lhes deu arrepios, apertem o botão de curtir, compartilhem isso com a pessoa que vocês já sabem que precisa ouvir e inscrevam-se, porque o próximo é mais sombrio do que este.